No dia 25/6, nós, estudantes de Medicina Veterinária da Universidade UFSC de Caxias do Sul, fomos até o Ecocenter. O Ecocenter existe desde julho de 2022, realizando atendimentos de ecoterapia a pessoas com necessidades especiais e aulas de equitação ao público em geral. Sempre se especializando, em 2008 iniciou também a terapia com cães, sendo o precursor dessa atividade em Caxias do Sul, localizado na comunidade de São Martinho, São Virgílio da Segunda Légua, em Caxias do Sul, e é agregado à Associação Nacional de Ecoterapia. E quem nos recebeu para mostrar um pouquinho do espaço, sobre o plantio, de como é cultivado o seu pasto, falando um pouquinho pra gente como que é alimentado os cavalos, foi a Fabiana, que nos recebeu e nos mostrou um pouquinho do espaço e nos contou a história sobre o Ecocenter. Olá, gente. Então, hoje a gente tá aqui na Ecocenter com a Fabiana, né? A gente veio até a propriedade dela, que fica no interior de Forqueta, né? Em São Virgílio. Ela vai contar então um pouquinho pra nós o que ela faz aqui, o trabalho, os animais que ela tem aqui. Fabi, conta pra nós então um pouquinho. Bom, fazem 22 anos que eu trabalho com isso. Começou como um centro de ecoterapia. A gente atende adultos e crianças com necessidades especiais. Mas nós temos agora uma escola de equitação, que também já temos há anos, mas agora que ela tá mais forte, né? Nós temos 12 cavalos e 53 pessoas vêm aqui por semana, ou andar a cavalo ou na ecoterapia, né? Tem as duas coisas. E qual é o tamanho da tua propriedade aqui? 7 hectares. E aí a parte de plantação, tu sabe dizer mais ou menos? Tem um hectare de pasto e de piquete deve ter uns 3 hectares de piquete de pisoteio para soltar os cavalos. E quanto tempo faz que tu tá aqui nessa 12 anos. Fabiana, então a gente queria saber o que tu cultiva aqui na tua propriedade. Então agora nós temos plantado aqui azevém, que é o pasto para inverno, tá? Devido às chuvas, esse barral todo que dá para ver, ele não vem. Eu já deveria estar colhendo, plantei em abril, ele já devia estar sendo colhido e ele não cresce. Não cresce. Esse é um pasto de corte, não é um pasto de pisoteio. Se eu largar os cavalos aqui hoje mesmo já não tem mais nada. Eles acabam com tudo. Em outras épocas, isso aqui já estaria mais alto, no caso. Sim, já estaríamos colhendo, já estaria no segundo corte. Tá. Bom, em relação então ao plantio do solo, como ele é feito, a gente tem, vocês no caso, tem alguma questão de ter um agrônomo por trás disso para estar auxiliando no plantio? Tá? Tem uma amiga minha que faz essa parte. Certo. Mas quem faz o plantio não sou eu, tá? É um vizinho que vem com o maquinário e faz o plantio, passa a grade, passa o disco. E ele que põe a semente, ele que planta, me deixa pronto. A adubação do solo, quem faz somos nós aqui. A gente faz com o próprio esterco do cavalo, que tem uma estrumeira lá, que ele fica na compostagem, fermentando, né? Com o tempo hábil, e daí a gente joga aqui. Em cada troca de plantação, a gente aduba, certo? Então agora nós estamos com pasto de inverno. E se ele estivesse bom, ele vai crescer, nós vamos cortar e ele vai morrer. Aí nós vamos plantar a pastagem de verão. Antes da pastagem de verão, a gente aduba ele. Mas a cada, assim, 3, 4 anos eu faço análise do solo para ver o que precisa. Certo, então a gente pode dizer que é meio que um ciclo rotativo. O que os animais comem, estercam e isso volta para a pastagem. Não utilizam, por exemplo, ureia, ureia a gente químicos. usa ureia, tá? Mas a ureia se usa e não nesse ponto, por exemplo. Você usa num ponto um pouco mais alto e você joga a ureia, certo. Tá? A ureia eu uso sempre. Toda vez após o corte, vocês utilizam a ureia para dar aquele início no pasto. Isso. O que foi levado em consideração para tu escolher plantar esse pasto? São os mais rústicos, os que menos precisam, não tem frescura. Então eu estava falando antes que eu já tentei plantar o Tifton, eu estou preparando um terreno para plantar de novo o Tifton, mas é uma pastagem chata, que eu tenho que ter mais cuidado, né? Ela não vai resistir, por exemplo, ela estaria já toda morta, não ia estar nem assim, ela não ia existir. O solo tem que estar super adubado, então essa é uma pastagem mais rústica, trazer bem, tu larga aí e vem, né? Se o tempo ajudasse, estaria lindo. Então eu escolho por isso. Também contei antes que a aveia de inverno eu não planto mais, porque os cavalos não comem. Não comem. Simplesmente os meus cavalos não comem aveia no primeiro corte, só a partir do segundo corte. E no verão eu já troquei de pastagem, eu gosto muito do sorgo, mas às vezes tu não consegue a semente, tá? Então, mas senão eu planto aveia de verão ou o sorgo, que é muito bom, os cavalos adoram. Já que não conseguiu ser entregue o pasto que tu planejava, qual que é o tipo de suplementação que tu dá para os cavalos para eles conseguirem ter a alimentação correta? Eu dou então agora o feno seco, né? Mas não é feito aqui, eu compro. Tem alfafa
Esse feno aqui é de azevém, tem o feno de Tifton. Dessa vez eu só peguei o de azevém. O preço é o mesmo, só não tinha o Tifton, tá? Não tem, o que tem diferente de preço é a alfafa. E eles comem concentrado, né? Então não é que eu não goste que tenha pastagem. A pastagem, essa de corte, é a melhor coisa que tu pode oferecer pro cavalo. Seria melhor que qualquer outra coisa, tu não precisava nem ração. Mas nenhum cavalo vai perder peso aqui, porque a gente vai complementar com o que precisa, né? Então se a gente nota que tá muito escassa, a gente põe mais. Inclusive, eu vou dizer pra vocês que eu acho que até é demais. Aqui deve ter uns 6 quilos de feno, ó. Tá? Então a gente soca ali comida. Nenhum cavalo passa fome aqui. Eles que não passam fome, eu tô cheia de boleto, mas tudo bem. Feita a análise de solo para correção, ela não comentou na entrevista sobre o uso de calcário. E o plantio ela realiza lanço, sendo uma gramínea de azevém com adubo orgânico e a pastagem é cortada e fornecida um sistema de semi-confinamento para os cavalos. Ela não realiza consórcio nas pastagens e não usa gramínea ou leguminosas. Porém, ela diz que o cavalo não come aveia, mas na verdade ela come sim. Então seria interessante também o plantio de aveia. E seria ideal o uso de consórcio na pastagem de aveia, como uma leguminosa ou trevo branco. Ela também no vídeo comenta que o azevém substitui concentrado, o que não é verdade. Então a crítica é basicamente isso, a questão de falta de correção do solo e adubação e uso de consórcio de gramíneas.